pode se apresentar pro pessoal aí, contar um pouquinho quem que é o Eric, né? Como é que surgiu a paixão por quadrinhos, principalmente? Tem mangá também na coleção? Tem mangá. Tem, então, né? Conta um pouquinho da sua jornada. Você tem uma coleção gigante, né? Conta um pouquinho da jornada no mundo nerd aí. Quem que é o Eric Beleza. pro pessoal? Então, meu nome é Eric, né? Todo mundo sabe. Sou o editor da editora recém-fundada, com CNPJ. Ó, o leitor com carinho. É editora mesmo, tem CNPJ. É editora, tem CNPJ, sim. A gente vai chegar nisso aí, eu vou desenrolar melhor essa parte. Tenho 43 anos, gosto muito de quadrinhos. Meu pai tinha uma pequena coleção de quadrinhos Disney, né? Tinha uma caixa de quadrinhos. E quando eu era criança, eu nem sabia ler, minha mãe falava que eu já ficava ali nos quadrinhos, mexendo. Eu tenho até um gibi do Tio Patinhas, que eu rabisquei toda a capa. E minha mãe fala que eu tinha uns 2, 3 anos, e até hoje ele está na minha coleção. Que legal. E eu tenho um outro, porque eu substituí entre aspas, né? Fiquei com os dois. Uma versão novinha, né? Coisa de colecionador, e aquela edição. E sempre gostei de quadrinhos. Desde que eu aprendi a ler, cara, foi um vício que nunca mais parou. Comecei a ir na feira, eu ia em feira de fruta, sabe? Feira de legumes, assim, tinha a banquinha que vendia gibi. Cara, Bons tempos, né? putz, cara, era uma delícia, né? Então, eu ia, assim, chegou uma época que eu ia em feira de terça a domingo, atrás de gibi. Minha mãe sempre me dava uns troquinhos. Era barato também, né? Era coisa de centavos, assim. Na época do real, pra você ter uma ideia, esses formatinhos eu comprava 5 por R$2. Nossa. Cara, então, muito assim, né, eu fazia... Eu comprava e guardava, no geral. E ali em 87, eu comecei a realmente comprar de forma regular, que eu aprendi a ler, aí eu peguei o gosto mesmo. Eu só lia quadrinhos infantis. Então, era Disney, Hanna-Barbera, Pernalonga, Pimentinha, Luluzinha, Bolinha, Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau, Trapalhões, esse nicho. Curioso, tinha quadrinho do Pica-Pau? Tinha, hoje. Nossa, não, eu realmente não sabia, que da hora. Cara, tem duas coleções do Pica-Pau. Uma chama Pica-Pau, 91 edições, da editora Abril. Tinha desenho na época, anos 90, 80, 90, saiu quadrinho praticamente, né? Até no Chaves saiu. Chaves também, né? eu tenho. Os álbuns de figurinha também eu comprava. Eu tenho todos esses álbuns que saiu na época. Os caras monetizavam hard lá. O pior que saía, tinha mesmo, quadrinho, bonitinho, rapaz. Aí eu fiquei nesse nicho. Em 92... eu já estava com uns 10, 11 anos, eu fui na banca de jornal e eu vi o gibi do Wolverine número 1 da editora Abril, aquele da capa vermelha. Cara, eu achei aquilo muito diferente, me chamou a atenção. Eu comprei, eu fui na banca ali aleatória, comprei a banca da Dona Tereza lá. Pô, saudade dela, já faleceu. E eu ia lá, comprei aquele gibi, li, gostei pra caramba, achei bem diferente, né? Acho que não era pra minha idade também, né? Não sei se você já leu aquele gibi, vocês já leram? Já era temática e estilo, já era uma coisa que tava uma faixa etária acima, né? Assim, é uma faixa etária adolescente. Eu tava entrando na adolescência, mas eu ainda era criança. Comigo foi um caso parecido, porque eu comecei com Turma da Mônica nos quadrinhos, sempre Turma da Mônica, não gostava muito da Disney, então era só Mônica. E o meu primeiro contato com o mangá foi em 89 com Lobo Solitário. Só que eu peguei aquilo lá e eu falei, nossa, mas preto e branco estranho, né? Eu catei e colori, mas era um baque, assim, não era também, não gostei, né? Mas eu lembro do meu pai comprando pra mim na banquinha. É um baque, assim, é uma transição muito forte, né? Isso aí de colorir, eu cheguei a colorir uns fantasmas do meu pai da RGE. Ele gostava muito de fantasma Cavaleiro legal. Negro. E eu colori. O legal é que meu pai deixava mexer, ele não tinha esse apego, né? Essa coisa de colecionador. Acho que isso ajudou muito eu a me envolver mais, né? Porque você tinha acesso a poder brincar com isso, então você ia curtindo ali tudo que dava, né? Sim, era à vontade. E aí depois o Wolverine, o Wolverine, se eu não me engano, sai em março de 92, e aí em maio de 92 sai o Conan o Bárbaro, número 1, de capa preta. Conan, cara, aquilo ali me enlouqueceu, mano. Aquilo ali eu fiquei... Aquele ali me pegou. Eu sei que você não curte muito, cara, mas... O cara não gosta de Conan? Não, você vai ver Conan, Eu confesso pelo que menos veja o filme do Schwarzenegger. Não, o filme eu já você assisti, viu? muito tempo atrás. Mas muito eu vou tempo dar pra você de presente um livro de contos do Robert. Eu gosto. Vou dar mesmo, Couto. Você vai Grande, gostar, mano. pesado? Não, cara. O livro mas é contos, é bem curto. Então conto é mais fácil de digerir. Não, bom, parece legal. Você vai gostar, mano. Eu sempre vejo o pessoal comentando sobre, parece bem legal, assim, mas eu nunca Conan tive muito é um contato, absurdo, cara. O Robert Howard, que é o criador do Conan, cara, ele conseguiu me assustar numa história uma vez que era de um gorila. Ih, olha aí. Juro pra você, cara. Ele tem um jeito único de contar a história. Porque quando saiu não era quadrinho, né? Era contos, né? Ele lançou contos. Ele era muito amigo do Lovecraft. Eles trocavam cartas. Então eles tem aquele estilo muito único.
Eu lembro de... Não vou lembrar o nome, mas eu lembro de ler um conto dele que eu fiquei aterrorizado do que era e no final era um gorila. Eu falei, caralho, o cara me Tem assustou até com uma um teoria gorila, de que velho. fala que os universos são... É o mesmo universo, né? O universo de Eu Lovecraft acho que e é. do Conan. É Eu já vi muito alguma parecido. coisa. Não, como eles trocavam cartas, eu vi em algum lugar, eu não tenho certeza, fala que é o mesmo universo. Eu não sei se isso é oficial. Eu na gosto verdade. de Lovecraft, amo, mas eu acho a do Robert muito mais bem elaborada. Ele é um contador de história melhor, assim, sabe? Apesar de não ir muito pro horror cósmico e tal. Mas você pega pra ler os contos do Conan, você fala, puta que pariu, nunca vi nada Conan é muito parecido. legal, cara. E é o cara que muito iniciou, original. a gente tava falando do Dark Fantasy, né? É basicamente o cara que deu start, né? É como se fosse o Senhor dos Anéis pra chegar onde chegou em Berserk. É curioso agora. porque eu escrevi, na época da faculdade, eu escrevi um conto de horror de um pato. Era tipo, a descrição entre tipo, uma pessoa descendo no caso era eu, porque realmente tinha acontecido a situação, de eu descendo do quarto em casa, passando pela casa porque tinha um barulho esquisito e vi uma luz brilhando e viu era um pato. Era tipo todo um conto de suspense / terror. E não foi era um pato, porque eu tinha achado um pato no meu quintal, um dia aleatório. E aí eu escrevi E isso. ficou aí gravado na mente o terror. E a gente quase produziu isso na época da faculdade. Eu achei curioso você mencionado do gorila, que era meio que a mesma coisa, né? Bom. Vou dar pra Revelação você de final. presente. Aí chegou Conan pra você na banca e foi um baque. Cara, aí assim, o que aconteceu? Eu continuava comprando os quadrinhos infantis, que eu sempre gostei, mas aí eu descobri um novo universo, né? Que foi o universo Marvel. Sim. E aí, logo em seguida, um pouco depois, veio a morte do Superman. Puta. Cara, Isso aí assim, parou o mundo, eu acho, nos cara, anos assim, 90, né? eu sempre falo pra todo mundo, eu sou uma pessoa de muita sorte, eu sou muito abençoado, porque pra mim, esse universo, eu tive a chance de pegar tudo isso, não só no papel, nos quadrinhos, mas também tem a parte da TV. Passava comerciais na TV. Não, os desenhos, as animações, né? Depois Sim. veio os animes, os videogames. Cara, eu jogava Phantom System na casa de um amigo meu, jogava Mario, né? Depois eu ganhei um Master System também. Putz, cara, Muito enriquecedor, né? cara, e assim, e tinha ainda a vantagem de que a gente... Ah, tá entediante isso aqui? Meu, vamos pra rua. Aí tava todo mundo na rua pra falar dessas coisas, pra trocar ideia. Então, tipo, meu... E cansava de ficar na rua, voltava, Cara, jogava a vida- um pouquinho. A vida era maravilhosa, cara. Você só ia pra escola, era figurinha. Né? Ficava batendo papo. Figurinha, tazo de vez em gibi. quando. Nossa, cara. Tazo. É bom, então, gostei. o Tazo já veio um pouco mais tarde, né? Eu já não peguei a época dos Tazos. Eu tenho Tazo bastante. Eu tenho até aquele álbum amarelo lá da Elma Chips. Você pegava os ioiô de refrigerante. De tampa de refrigerante. Eu cheguei a pegar um ou outro. Né? Bom, Um ioiô ou da outro. Fanta, da Coca, Sprite. Esse eu tinha uns que era claramente falso, escrito Coca-Cola, alguma outra palavra. Era muito Era difícil de esse- pegar, cara. esse negócio- Cobra louca, escrito qualquer coisa assim. Comprava O que na feira. O que era muito comum na minha época era, nos arredores da escola, ter aqueles lugares que vendiam aqueles álbuns de figurinha que ganhava prêmio. Só que ninguém ganhava nada. Ninguém ganhava nada. Não, tipo, tinha prêmio lá, que era uma bicicleta, uma geladeira. Ninguém nunca Você ganhou. completava ali aquele quadro ali. Eu nunca ouvi falar de ninguém ganhar. Eu já ouvi falar de gente ganhar uma bola, coisas assim. Eu não me lembro de ter ganhado nada. Não Né? tinha um Mas eu negocinho, colecionei isso não aí tinha um negocinho também. desses que era tipo uma cartelinha que você estourava umas bolinhas e aí Tinha dentro também. do quadradinho da cartela tinha os Nossa, prêmios. tinha, cara. Me veio na memória agora você mencionando que eu via umas vendinhas assim, você, tipo, tuc, aí fazia o furo Tinha e mesmo. aí via se tinha o prêmio dentro. Tinha mesmo. E era um negócio secreto, uma cartela secreta. Ah, esse Nossa, tem esse... Eu não faço ideia de qual Acho era que o você é nome. mais velho do que tá falando. né? Eu não lembro disso aí, não. Tá Ele passando a falando- idade, ele tá passando uma idade Eu não errada aí lembro pra disso aí. galera. O Gutão deve estar uns 40 a mais, eu acho. Não, né? mas eu lembro disso aí, porque o pessoal Isso é comprava lá muito no antigo, bairro. Guto. É. Isso é de botecão mesmo. Era boteco. Você ia tomar uma cachaça, tomava quentinha e comprava uma rifinha. Puta, Nossa, isso mano, mesmo, você cara, falou do eu lembro boteco. disso Cara, eu era um botequeiro do caramba já, né? Sabe por quê? Adivinha? O que tinha lá de... Flipper, mano. Ah, Nossa, cara. fliperama. Art of Fighting, Samurai Showdown. The King Fatal of Fighter Fury. 94. Depois, eu comecei na 94 e eu fui até a 2000 no Você Flipper. sabe que teve um cara que veio aqui e me desafiou e sumiu. Ah, é? Igor cara, do se Flow. você quiser... Você tem... Igor, não suma, Igor. Você me desafiou. Eu tô treinando. E você, cadê o quê? Cadê? Sumiu, cara. Se você tiver um aí, a gente joga, mano. Não, ele sumiu, ele me faz tempo que eu desafiou. não jogo, mas se tiver... Meu, eu vivia Ele disse no que é Flipper. profissional. Ele disse que é profissional. Que bate em qualquer um. Eu bato. Eu era bom. Eu cara. jogava quando era bom. moleque, assim, eu jogava mais no interior, quando eu ia mais pra cidade da minha avó e tal. A gente jogava, saía pra Nossa, casinha tinha, de flipper, tinha lá no botequinho. bairro o bar do Pedrão, meu. Nossa, cara. Sinuca valendo tubaína e...
Eu não jogava sinuca, mas meu pai odiava que eu ficava no bar. Porque volta e meia colava a polícia lá. Né? Bar é embaçado. Tinha, o bar, na época, você só vai entender depois de grande, né? Era ali que rolava o tráfico na época, né? Não é que nem hoje, assim. Hoje é mais disfarçado, assim. Mas na época, meu pai não gostava, né? Mas eu, na inocência, uma vez meu pai me deu um couro lá, foi me buscar lá, me deu um couro. No dia seguinte eu tava lá de novo. Ela que tinha o flipper. Todo mundo tava lá. Eu não tinha. Eu saía na rua, o bar do Pedrão ali na esquina, meu. Todo mundo tava lá. E aí do Baiano, eu já gastei muita ficha lá naquele Baiano. Aí veio o Marvel. Aí era isso, né? Assim, esses videogames, né? De cartucho, as animações, álbum de figurinha, gibi, sempre envolvido nisso daí. Só que nesse meio tempo eu comecei a querer desenhar, né? Eu até trouxe uns desenhos aqui, se vocês quiserem dar uma olhada só para dar uma olhadinha. Eu comecei a desenhar e eu comecei a sonhar em ser um desenhista profissional. Então eu vivia tudo isso aí, comprava esse monte de gibi e, cara, juntando gibi, meu. Você não tem ideia. Acho que 99, mais ou menos, eu já tinha todos os formatinhos completos já. Uau! Já tinha, porque assim, eu comprava... E você tem até hoje? Tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Eric, pedi só pra você aproximar mais o microfone, que aí tá. tá saindo um pouco, ficando um pouco mais baixo. Então, mas aí você tem tudo lá até hoje guardadinho. Quantos quadrinhos você tem na sua coleção total? Em 2021, se eu não me engano, eu tava com 42.600 e alguma coisa. Meu Deus, cara, é uma coleção. Só que aí eu fiz o seguinte, Uau. Eu tinha muita coisa que pra mim não fazia sentido ter. Por exemplo, eu fiz aquelas coleções da Salvati, de Lombada. Sim, sim. Tinha muita coisa da Kai Vertigo. Eu também. Tinha muita coisa da Vertigo, sei lá, Y, Último Homem, 100 Balas, Os Invisíveis, coisas assim que eu li, eu li e não vou querer ler de novo, não quero mais isso, não é? Eu percebi que eu mudei. Eu troquei. A minha esposa achou que eu ia vender. Eu vou me desfazer disso. Ela, você vai vender? Acho que ela sonha eu vender meus gibis assim. Mas você deve ter, Foi uns, vieram outros. A maior coleção do Brasil, não tem não? Eu lembro que a última coleção grande que eu vi, a maior número foi em torno de 33 mil. Não, cara, tem aquele japonês, o Kenji Sakamoto, que dizem que ele tem mais de 100 mil gibis. Vocês podem até para você procurar aí, para trocar ideia. O Adriano Rainho também, ele tem canal no YouTube. Inclusive, eu comprei muita coisa dele quando ele morava em Santo André. Ele também tem uma coleção gigante, cara. Não sei quanto tem, mas ele tem muita coisa. Tem o Tom Zé. O Tom Zé é aquele que foi assaltado, né? Não sei se você lembra da época. Eu lembro. Entraram na casa dele. É daqui de Congonhas até, né? Ele tem uma coleção bem grande. Entraram na casa dele e levaram, né? Alguém foi fazer uma entrevista, uma matéria lá e manjaram lá os gibis e depois voltaram lá, né? E levaram uma coleção dele, né? Aqui na Moca tem um cara também que ele escreveu um livro, não vou falar o nome dele, porque às vezes ele é bem reservado, e ele tem uma coleção maior que a minha também. Na minha rua tem um cara que tem uma coleção maior que a minha. Misericórdia. Você atrai, né? Não, é que eu conheço, eu mexo com isso há muito tempo, então para mim também você aparece vai conhecendo muita a galera coisa. que tem também. Eu ganhei muita coisa também, né? Eu ganhei muitas coleções ao longo dos anos. Como o pessoal sabe que eu gosto disso, a pessoa fala, pô, fulano lá tem uma coleção, não quer mais. Você tem interesse? Tenho, eu vou lá e pego. Manda que eu absorvo e cuido aqui. Não, é coisa que eu não quero, mas eu troco, né? Eu faço sim. rolo, eu conheço gente assim. Então, mas eu me desfiz em uns 5 mil gibis ali por volta de 2021. E hoje eu só compro coisas novas, mais antigas. Então, tipo, a saga do Superman, a saga do Batman, a saga do Homem-Aranha, Conan o Bárbaro, aquele da Marvel, o Ômnibus, só coisa que é conteúdo antigo. Sim. É que eu parei de acompanhar os comics de verdade em 2018, 2019. Eu fui parando aos poucos, que assim, foi realmente cansando, né? Eu insisti, muita coisa ali, mas chegou uma hora que eu falei, não tá dando. Não tá me agradando mais mesmo. E acaba também que você não dá conta de ler, né?